Dê um aplauso bem forte para Jesus. Pode se assentar. Muito bom estarmos aqui. Uau, que igreja fascinante. Sabe, nós vamos... Hoje praticamente é o último dia de nós estarmos aqui como igreja. E como vocês vão fazer falta nas nossas vidas. Vocês são muito fáceis de ser amáveis. Nós nos sentimos muito amados de estarmos aqui. Que igreja incrível que Deus levantou aqui em Luxemburgo para fazer com que o nome dele seja famoso. Que igreja acolhedora. Eu acredito que eu fiz bons amigos aqui, o Paulo, os Pedros que existem aqui, as esposas, né? E o Oscar é um dos pastores que eu conheci aqui, que tem a cultura portuguesa, que tem uma visão incrível. E que Deus te aperfeiçoe cada vez mais a tua visão nele. Que você é um homem visionário. O pouco que nós conversamos, eu percebo muito isso em você. E Deus trouxe você para cá, para chacoalhar essa nação. Então que você corresponda a isso. Sabe, amplie sua visão sempre. Porque Deus te deu favor para isso. Você é um homem visionário. Sua família é muito querida por nós também. Minha esposa também está aqui e ela amou muito esse lugar, né? E a gente está muito feliz com Deus por nós estarmos aqui. Então, antes de nós começarmos a palavra de Deus, eu quero te encorajar a nós orarmos um pouco mais, para que Ele possa ampliar o nosso entendimento, ampliar a nossa mente, para que nós possamos compreender a vontade dEle, compreender a voz dEle e ser guiados pelo Espírito Santo. Então, feche seus olhos, vamos orar juntos como igreja. Sim, Jesus, nós estamos aqui, Pai, para que a gente possa cada vez mais te conhecer e fazê-lo conhecido. Nós queremos ser uma igreja que não fica somente nesse lugar, mas se espalha por Luxemburgo para pregar o Teu Evangelho a toda criatura, todas as pessoas, Pai. Que isso não fique aqui, o mundo precisa conhecer essa presença doce, esse louvor, essa igreja maravilhosa. Então, Pai, nos faz pescadores de homens, pescadores de mulheres, Pai, para que eles possam estar aqui, Pai, te conhecendo cada vez mais. E que o Teu Espírito Santo nos amplie nossa visão, amplie a nossa mente nessa tarde, Pai, para que nós possamos te conhecer cada vez mais. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Pode dar um beijo para Jesus? Fazer assim, ó. Te amo, Jesus. Sabe, nós... As mulheres gostam, né? Um abracinho, né? Sabe, ultimamente nós estamos falando sobre a nossa mente. A nossa mente provoca pensamentos, e esses pensamentos criam hábitos, e esses hábitos se tornam a nossa rotina, o nosso dia a dia. Por isso que nós precisamos ajustar os nossos pensamentos conforme os pensamentos do céu, para estabelecermos a vontade do céu sobre a terra. A palavra de Jesus, Ele não falou, os 4 evangelhos, Ele investiu muito mais tempo em falar do reino de Deus do que da salvação. Eu não estou falando que Jesus não queria nos levar para o céu. Claro que Ele quer nos levar para o céu. Mas o desejo dEle é nós estabelecemos o céu agora já na terra. Nós vivemos na terra como se já estivéssemos no céu. Foi isso que Jesus fez quando Ele veio aqui. Ele veio nos ensinar na prática o que é o céu ser modelo para se viver na terra. Por isso que nós começamos como igreja, o domingo é o start da semana. Então vocês recebem a palavra aqui, o combustível para a semana, para que você possa espalhar para o mundo inteiro aquilo que vocês estão aprendendo nesse lugar. Então não dá para nós sermos uma igreja simplesmente pelo fato de ficarmos aqui para nós. Ao contrário, levem, vão pelo mundo inteiro. Ao terminar esse encontro aqui, espalhe por Luxemburgo inteiro o que o Senhor fez por eles. Então, quando nós falamos de Jesus, o Evangelho de Mateus 3, ele fala sobre arrependei-vos. E arrependei-vos, muitas vezes nós não entendemos o que é literalmente a palavra. E arrependimento no grego significa mudança de entendimento. É metanoia. Metanoia é mudança da forma de você pensar. Então Jesus, ele chega e ele implanta o reino dos céus dizendo assim: arrependei-vos, ou seja, mude a forma de vocês pensarem, porque é chegado o reino do meu Pai. Então o evangelho na nossa vida é uma mudança de atitude. As coisas que eu fazia antes, agora eu faço. As coisas que o céu, da forma que o céu se comporta, é a forma que eu vou me comportar agora, nos meus dia a dia. Por quê? Porque nós somos cidadãos do céu.
Filipenses 3:20 fala que a nossa cidadania não é de Luxemburgo, não é de Portugal. A nossa cidadania é do céu. Então, nós precisamos mudar a forma que nós pensávamos antes, a fim de que o reino de Deus se chegue sobre todas as nações. E por isso que a forma que eu enxergo as coisas define o meu dia a dia. Salomão fala em Provérbios 23:7, diz assim como o homem imagina, assim vai ser. Por isso que Ló, ele fala que mal que me temia, Jó, mal que me temia me sobreveio. Ele pensava tanto naquilo que aconteceu com ele. Então eu preciso ajustar os meus pensamentos, o meu mindset, para que eu possa estar no centro da vontade de Deus. E eu preciso corrigir os meus pensamentos, porque se eu não corrijo os meus pensamentos, eu continuo pensando de forma errada, imaginando que eu estou, talvez, pensando da forma certa. Então, quando eu olho os olhos, o cérebro, não sei se aqui também chama cérebro. O cérebro é para usar. A cabeça não é decoração, precisa pensar. Então, o cérebro, quando você observa algo, os seus olhos, ele só contempla. Quando você observa uma paisagem, os seus olhos, o glóbulo aqui, ele está contemplando. Mas é a parte do córtex traseiro que define o que você está vendo. As informações são aqui atrás, que filtram para que você possa definir o que os seus olhos estão vendo. Por isso que a Bíblia fala, em Mateus 6:22, os olhos são a candeia do corpo. E se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então a forma que você olha as coisas define em quem você é. E o texto continua dizendo, mas se de repente os seus olhos não forem bons, quão grandes trevas são eles. Então a forma que eu observo as coisas revela o meu Deus. A forma que eu enxergo as coisas revela quem eu sou. Por isso que eu preciso estar ajustando, por isso que eu preciso ativar antivírus no meu pensamento para que eu possa combater toda a influência da terra e substituir pela influência do céu. Porque senão eu vou começar a viver uma vida medíocre. Por quê? Porque eu não estou conectado com um grande eu sou. E eu preciso ver agora as coisas como o céu vê as coisas, não mais como a terra vê as coisas. E a Bíblia fala que Jesus está sentado, e se Ele está sentado, está tudo em ordem, porque Ele não está em pé. Interessante que eu tive conversando com um cego no Brasil, e eu conversando com ele, eu falava assim com ele, olha, você nasceu cego, e eu entendo isso, mas deixa eu te falar uma coisa que você se incomoda, de repente, no nosso ambiente de igreja. Ele falou assim, me incomoda, Juan, muitas vezes as pessoas que querem orar por mim, para que eu possa ser curado. Eu falei, mas por que você não quer que Jesus te cure? Ele falou, porque eu consagrei os meus olhos para Ele, a primeira pessoa que eu quero ver é Ele, então eu quero só ver quando estiver no céu. Eu falei, meu Deus do céu, eu achando que eu era crente. Então, a forma que ele enxerga, cara, presta atenção, ele que não enxerga, enxerga muito mais do que nós que enxergamos. Então a informação que eu adquiro nos meus pensamentos, no meu mindset, define o meu futuro. E muitas vezes nós nascemos num ambiente opressor, nós nascemos numa família talvez não tão estruturada, e agora sim precisa acontecer o arrependei-vos. Ei, muda a forma de você pensar. Porque é chegado o reino dos céus. Talvez nós não temos, a Bíblia fala, ei, presta atenção, a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Quem compreendeu a mente do Senhor, e aí Paulo continua dizendo assim, mas nós, porém, temos a mente de Cristo, ou seja, nós temos acesso à mente de Cristo, eu preciso acessar essa mente. E se eu acesso a mente de Cristo, eu começo a revelar Cristo ao mundo, mas não por um sistema religioso de dizer, vocês precisam conhecer Jesus, não, as minhas atitudes revelam a Ele. Porque eu começo a amar aqueles que não merecem ser amados, como nós citamos esses dias. Eu começo a trazer soluções para o ambiente. Então, se você é uma pessoa que ama matemática, ou talvez você é economista, matemática eu já sei que não é de Deus. Deus não é Deus de confusão. Mas, se de repente no teu coração você ama matemática, você é um economista. E se você é um economista, você pode trazer ordem ao caos da economia das nações. Assim como José do Egito. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Você tem as soluções do céu para estabelecer na terra. Você traz a atmosfera do céu onde você chega.
Eu nunca me esqueço, eu estava num ambiente de governo no Brasil, e eu estava entrando nesse ambiente, normalmente é um ambiente caótico, e eu estava lá, e existe muitas confusões, fofoca, etc e tal, e eu falei assim, Jesus, eu sou um cidadão do teu reino, quando eu chegar nesse lugar, eu declaro céus sobre esse lugar. E aí quando eu entro nesse lugar, as pessoas falam assim, uau, todo mundo fica quieto, em silêncio, começam a observar, a gente começa a conversar, e um ambiente de alegria vem sobre aquele lugar, e as pessoas falam, pastor, volta mais aqui. Eu já fiz testes de estar em restaurantes, onde o restaurante estava vazio, eu falei assim, Jesus, eu vou entrar nesse restaurante, ele está vazio, eu declaro a tua prosperidade sobre ele, vai lotar de clientes. Aí eu fico lá esperando, cadê os clientes, Jesus? E aí daqui a pouco começa a vir um, começa a vir outro, começa a vir outro, porque nós somos agentes do céu, nós trazemos soluções para os lugares onde nós estamos, é fato isso. Outra vez eu estava num restaurante com muita dor de cabeça e uma gritaria no restaurante, uma voz alta e muitas mulheres e tal, e homens, amém? E homens juntos também. E aí eu falei assim, Espírito Santo de Deus, eu preciso que você faça duas coisas, ou cura a minha dor de cabeça, ou faz o restaurante ficar quieto. E o Senhor fez o restaurante ficar quieto. E eu falei assim, tá bom, Espírito Santo, eu sei que era mais difícil você fazer as mulheres ficarem quietas, os homens ficarem quietos, do que curar minha dor de cabeça. Mas o que eu quero dizer, que está disponível a mente de Cristo. E eu preciso abrir mão das formas que eu pensava antes para acessar o novo. Por isso que eu preciso me arrepender. O arrependimento mude a forma de você pensar, porque senão você vai ficar preso ao passado. Ah, mas naquela época funcionava as coisas daquele jeito, e você fica escravo daquilo. E você não consegue acessar o novo, por isso que precisa ter um arrependimento. Por isso que Romanos 12:2 fala sobre isso. Transforme o seu vosso entendimento, para que você possa compreender e experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas eu preciso sair do molde que o mundo trouxe para mim. Porque se eu não saio desse molde, desse padrão, eu não consigo acessar a mente de Cristo. Então eu preciso experimentar e comprovar o quão bom, perfeito é a vontade de Deus, mas para isso eu preciso sair do padrão que o mundo te colocou. E uma das coisas mais importantes são as informações que você insere no seu mindset, na sua mente. Eu estou fazendo, no Brasil, né, aqui não tem como, mas eu estou fazendo um regime, uma dieta. Aqui o caldo verde é muito bom. Aqui, qualquer restaurante que você vai é muito bom. Então, para eu fazer a dieta, para eu fazer o regime, não começa nada mais do que na minha mente. Porque se eu não ajustar a minha mente, eu não consigo colocar em prática. Então, se nós ajustarmos a nossa mente, se eu ajusto a forma que eu enxergo as coisas, todo o meu corpo será luz. Eu não tenho mais trevas, eu não permito com que as trevas permaneçam em mim, porque agora eu penso como haja luz. E as informações, uma das informações, aliás, uma das profissões mais antigas do mundo, da humanidade, 4.000 anos atrás praticamente, é a espionagem. Os espiões eram um cargo muito importante na face da terra, porque eles adquiriam informações para que exércitos vencessem a batalha, ou empresas, até hoje em dia é usado isso, onde vai uma franquia, uma empresa para uma nação, eles mandam espiões para poder vistar a terra, para saber como o povo se comporta, como eles fazem. Essas informações são muito importantes, se pagam caríssimo por isso. No mundo antigo tinha arquitetos que fabricavam casas em Roma, que era anti-espionagem. Por quê? Porque as pessoas ficavam ouvindo o que acontece dentro do quarto dos líderes e depois divulgavam isso para os concorrentes a ponto de eles perderem uma batalha. Então eram casas feitas caríssimas, com anti-espionagem. Eram pessoas inseridas no meio de ambientes para poder, sei lá, um relacionamento de uma mulher, um homem, que entravam nesses ambientes, numa família, para poder divulgar informações importantes para os outros. E o espião, ele era um homem, ele tinha que ser leal, ele tinha que ser muito inteligente, rápido, porque se a informação chegasse muito atrasada, perdiam a batalha. Então era uma profissão caríssima as informações. Só que a pergunta que eu faço é: quem tem sido seus espiões? Quem tem levado informação para os seus pensamentos? Quais informações você tem adquirido? Porque a Bíblia fala em Números 13, versículo 1 ao 3, Deus pede para que Moisés envie 12 espias. Vocês conhecem muito essa história. Onde 10 se comportam de uma forma e 2 de outra forma.
E a pergunta que eu faço é: quem são os espiões que você está ouvindo? São os 10 que não tinham a mentalidade do céu, ou os 2 que tinham relacionamento com a presença de Deus? Então, em Números 13, versículo 1 ao 3, diz assim: o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefe dos israelitas. Porque os 12 espias, cada um pensava de uma forma, mas os 10, eles estavam presos no Egito. O texto relata mais para frente que eles queriam voltar para o Egito. E talvez muitas confusões estão na nossa mente exatamente por isso, porque nós estamos muito mais presos ao passado do que a expectativa da terra que Deus nos prometeu. E talvez nós não conseguimos acessar, e ficamos sim, 40 anos no deserto, como a maioria de vocês conhece essa história, porque nós não conseguimos acessar o novo e abrir mão do passado. No Brasil nós temos uma paixão que é o futebol, acho que também na Europa também temos. E no Brasil nós temos espiões, são observadores de futebol. Meu filho joga futebol num clube de base, num clube muito bom. E vira e mexe ele recebe observadores que ficam observando o jogo. Alguns observadores é para falar para o time concorrente como eles jogam, como eles se posicionam, as estratégias, mas outros são para observar ele e poder levar ele para um time melhor. Então essa profissão de informação, de gerar informações, elas são muito antigas e caríssimas. Hoje nós temos o nosso celular que tem muito mais informação que espião. Às vezes você fala que você quer, de repente, fazer uma viagem para algum lugar, imediatamente já sai um anúncio nele, porque ele já caguetou tudo que você falou. Porque a Siri, ela cagueta tudo aqui. Ela é a mais fofoqueira da face da terra. Então tem um espião aqui, você não sabe, mas ele é espião. Às vezes a tua esposa também está te rastreando. E nesse caso é muito bom, amém, igreja? Então permitam, compartilhe as suas senhas, compartilhe tudo para que você seja transparente com o seu casamento. Nós somos um só no celular também. Somos um em várias áreas. Então os espiões, eles eram importantes, e a forma que você tem alimentado as informações do seu pensamento tem definido quem você é hoje. Por isso que Jesus veio te trazer nessa tarde aqui para te falar: ei, muda a forma de você pensar. Arrependei-vos. Não se amolde mais ao padrão desse mundo. Não, mas o mundo fala que fazendo assim dá certo. Não, mas como o céu fala? Qual é a forma que o céu fala? Porque aí sim eu consigo acessar o quão bom, perfeito é a vontade dele. Porque eu não mais me amoldo ao padrão desse mundo. Então a pergunta é: quem tem sido os seus espiões? Quais informações você tem se alimentado? Quais são as informações que você tem inserido no seu pensamento? Porque isso define quem você tem sido agora. A forma que você vive, a forma que você se educou, a forma que você educa os seus filhos, por causa da forma que você pensa no seu mindset. E hoje Jesus quer te ajustar, quer alinhar o padrão do céu sobre a tua mente, para que você seja um cidadão perfeito do céu. E não só entenda que nós temos a mente de Cristo, como nós vamos agora começar a acessar essa mente. Então nós sim, vamos chegar em lugares trazendo soluções do céu. Nós vamos chegar nos lugares amando aqueles que não merecem ser amados. Nós vamos começar a chegar nos lugares, ocupar eles, porque Deus nos deu as chaves desse lugar. Por isso que o primeiro mandamento é: ame a Deus de todo o seu coração, seus sentimentos, suas emoções, amar a Deus. De toda a sua força, o seu trabalho, a força, o suor do seu trabalho, vem amar a Deus. Mas depois ele também fala da sua alma, as suas emoções, o descontrole emocional. Muitas vezes nós temos que amar a Deus, mas também amar a Deus com os nossos pensamentos, amar com o nosso entendimento a Deus. Todas as vezes que vem um pensamento que não é de Deus, eu jogo ele fora e começo a combater, trazendo de volta cativo o meu pensamento com o pensamento de Cristo. Eu levo cativo. Para quê? Para que eu possa combater os pensamentos que são mentirosos, os pensamentos de paixões proibidas, os pensamentos que não condizem com a vontade do meu DNA, o ADN, sei lá, é igual.
Então, em Números 13, continua o texto, dizendo 31 assim: os 12 espias voltam com a informação e falam assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Então eles pegaram a informação e falaram assim: não, o povo é gigante. E eles espalham uma informação negativa. E muitas vezes nós temos sido isso. Nós temos recebido informações dos espias, mas muitas vezes nós também somos espias. Nós somos espias. E aí, por nós sermos espias, nós temos talvez duplicado informações que não são as informações do céu. Então você chega na tua casa e você é um espia, e você chega para o teu marido, para a tua esposa e fala assim: amor, as coisas estão dando errado. E aí você cria um eco: amor, as coisas estão dando errado, errado. Porque você duplica uma informação que não é boa. Amor, é bom nós mudarmos de nação. Porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Porque a mente do céu, ele já sabe que no final, em Apocalipse, tudo vai dar certo. Billy Graham, um dos pais da nação americana, como evangelista, ele fala: ei, eu li a última página do livro e vai dar tudo certo. Eu já li, então ele tem uma mente otimista, e não é uma mente otimista de pensamentos positivos, não é isso. Mas é enxergar como o céu enxerga. É trazer a atmosfera, a influência do céu sobre a terra. Ei, a oração do Pai Nosso: que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra, em Luxemburgo, como já está acontecendo no céu. E para isso Deus não consegue vir aqui na terra, Ele precisa usar os seus filhos. Existem coisas que Deus não consegue fazer sem você. Existem coisas que você não consegue fazer sem Deus. Então Ele te convida a você ter um pensamento conforme a vontade dEle. Então abre mão do padrão para que você possa acessar o novo dEle. Larga a mão do seu mindset. As pessoas, Deus tirou eles do Egito, mas eles continuaram com a mente deles lá. E muitas vezes nós erramos disso. Então o primeiro ponto aqui que eu quero falar é: livre-se de toda e qualquer comparação. A comparação tem sido uma das maiores doenças da nação, não da nação, do mundo inteiro. No Brasil é a mesma coisa. A gente está sempre se comparando com o outro, querendo ser aquilo que você não é. E quando você está se comparando, você está dizendo assim: ei Deus, os seus planos para mim não são importantes. Os planos do meu vizinho é muito melhor do que os meus. Você errou, Deus. E a comparação, ela nunca ela é positiva. E nunca negativa também, porque ou você vai se comparar que nós somos melhores que os outros, ou pior que eles. A nossa igreja, ela é melhor do que todas as igrejas, então você se compara de forma superior. Isso não é bom também. Ou muitas vezes você se comparar àquela igreja, ou aquele projeto, ou aquela empresa, ou aquela família, muito melhor do que a mim, então você se coloca como inferior. Em todo tempo nós estamos nos comparando. E sim, nós temos inspiração. Eu posso pensar: legal, o fulano de tal, sei lá, o Brian Hilson da Hilson, ou sei lá, o Billy Graham, como eu citei aqui. Eu posso me comparar com coisas boas também, com uma inspiração. Mas tem pessoas que se comparam com o cabelo, tem pessoas que se comparam com o shape do corpo, tem pessoas que se comparam com coisas fúteis. Então livre-se de toda e qualquer comparação. Porque Deus te fez perfeito por um propósito perfeito. Em Números 13, 31 a 33 diz assim: disseram à terra a qual fomos em missão de reconhecimento, que devora as que nele vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, comparação. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. Então eles começaram a se comparar: ei, nós somos gafanhotos, não só a nós a eles, mas eles nem tinham falado com eles. Eles começaram a alimentar a sua mente com tantas mentiras dessa terra, a ponto de imaginar que eles pensavam que eles eram como gafanhotos. Só que o texto que eu li logo no início, a Bíblia fala que Ele deu essa terra para nós. Ei, eu dou a vocês essa terra. Se Ele deu, Ele é fiel para cumprir.
Mas os caras que estavam presos no Egito, eles não conseguiam ver, não, eles são maiores que nós. Mas o que é um gigante diante do nosso Deus? O que é um gigante diante de Davi, um pequeno? Só que eles não conseguiram ver da forma que o céu vê. Eles se imaginavam que eram gafanhotos. Eles observavam onde, não, eles são muito altos, eles são realmente muito poderosos e a gente não vai conseguir vencê-los. E muitas vezes, na comparação, rola até aquela crítica que aconteceu com Marta e Maria. Marta estava fazendo tantas coisas para Jesus, isso não é errado, porque Marta não estava errada. A Bíblia não fala que ela estava errada, fala só que ela não tinha prioridade certa. Então a Bíblia fala em Hebreus para nós recebermos os santos, arrumarmos. Eu fico imaginando se eu fosse receber Jesus na minha casa, com certeza eu ia ajustar a casa. Eu recebendo aquele em casa, minha esposa em casa, antes da gente casar, eu já arrumei a casa inteira. A Keila, gente. Quando ela falou que queria ir em casa, e na minha casa era uma casa muito engraçada. Mas aí a música continua, né? Mas aí, na minha casa eu era muito artista, então eu pintava as paredes, e minha mãe estava cansada com isso. Não sei quem já fez isso, quem nunca, né? Aí eu pintando as paredes de casa, minha mãe falou assim, eu não vou mais pintar a parede de casa, até vocês ficarem grandes. E aconteceu, e a Keila falou que queria ir em casa, e a parede toda pintada, aquela bagunça toda. E quando a Keila quis vir em casa, eu ajustei, meu Deus, eu preciso comprar um sofá novo, eu preciso ajustar a casa, a Keila vai vir em casa. Imagina se Jesus viesse em casa, então. Então Marta não estava errada. O erro de Marta era a neura dela. As coisas nunca estarem prontas, e está nunca perfeito, e ela chega e olha Maria nos pés de Jesus. Eu penso na Maria, uma mulher totalmente focada, onde Marta falou assim, não tinha, acho que iFood, não sei se tem aqui iFood, você pede comida pelo celular, naquela época não tinha essas coisas, e Jesus chega do nada com 12 discípulos e mais alguns, e chega do nada, toca a campainha, Jesus chegou, ela entra em desespero, aí Marta já fala, Maria, vai comprar caldo verde para nós fazermos sopa. E a Maria fala assim, tá bom, Marta, pode deixar. E quando ela está passando na sala, ela vê Jesus. Ela, e fica lá. Esquece do caldo verde. Talvez ela era de Porto, não era de Lisboa. Agora deu ruim. E aí Marta, ela olha para Maria e fala assim, ei, Jesus, você não está vendo ela? Criticando, se comparando. Ei, você não está vendo ela? Pede que ela venha me ajudar. Tinha um filósofo, William Durant, que ele fala que toda crítica é a forma desonesta de se autoelogiar. Toda hora que você está criticando alguém, na verdade você está querendo se autoelogiar. Isso não faz bem para ninguém. Ei, Deus te fez algo único para você. Quando você descobre quem você é, jamais você vai querer ser outra pessoa. Tem dois dias mais importantes da sua vida. Uma delas é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o motivo pelo qual você nasceu. Duas coisas importantes. Uma, quando você nasceu, e o dia qual você descobriu o propósito pelo qual você nasceu. Quando você descobre quem você é, você jamais vai querer ser outra pessoa. Porque você vai saber que Deus tem algo específico para você. Para que o reino dele seja conhecido sobre toda a nação de Luxemburgo. Então, ponto 3 é divorcie-se do Egito. Se tem uma coisa que você tem que se divorciar é do Egito, do teu passado, da influência dessa terra, daquilo que o Egito poderia te oferecer. Para que você possa acessar o novo de Deus, porque senão você vai continuar preso a essa terra. Ei, a terra é grande, eu sei que Deus prometeu para nós, eu nunca me esqueço do hangar. Nós começamos nosso culto na rua com 10 jovens, em menos de um ano já estava com mais de quase 2.000 pessoas. E a gente estava lá nas ruas sem ter o que fazer, porque lá as ruas você pode pregar o evangelho. E começamos a crescer muito como igreja local. Só que nós não tínhamos um prédio. E nós tínhamos a maior balada da cidade, era uma balada que acontecia, e muita destruição dos jovens. E a gente falou assim, Jesus, a gente quer fechar essa balada. Nos dá esse lugar como tua casa. E nós entramos nesse lugar,
funcionava, perguntava para o dono, e todas as vezes o dono falou, impossível vocês conseguirem alugar, vocês não têm dinheiro para isso. Alugar, vocês entendem? Aluguel? Vocês entendem tudo, gente, vocês são muito inteligentes. Discoteca. E quando eu entrava, as pessoas já nos conheciam por causa do barulho da cidade que a gente fazia nas ruas. Entrava eu e aquele, a minha esposa, daqui a pouco eles entravam. Eles não são pastores? A gente já virava assim, já começava a dançar, pá. Para ninguém dar, não, acho que não é não. Não é possível, eles dançam muito mal. E aí eu falava com o dono, e quando nós saíamos de lá, o dono sempre falava que era impossível para nós. E quando eu saía daquela porta, o Espírito Santo falava assim para mim, ei, você vai sair daqui como os 10 espias ou como Josué e Caleb? E eu falava, Josué e Caleb, Deus, essa terra vai ser nossa. Aí eu usei uma estratégia, pegamos uma quinta-feira, falei para ele assim, você pode nos emprestar uma quinta-feira para nós fazermos alguma coisa aqui dentro, levar os nossos líderes, talvez, quem sabe, nós vamos ter recurso para poder, motivando eles, a gente consegue algumas coisas diferentes do que eu posso te propor agora. E ele cedeu para nós esse dia, e nós fizemos louvor, fizemos tudo que crente faz. Ungimos as paredes, demos 7 voltas, tocamos trombeta, e tal, e fizemos tudo, e pegamos violão, dava de costa, fazia tudo que tinha que fazer. Mas o que funcionou mesmo foi o nome de Jesus. Né? Sempre funciona. E aí, na quinta-feira, aconteceu isso. Na sexta-feira, um dos sócios dele pegou o equipamento de som, desapareceu, sumiu da face da terra. Eles não tinham mais como fazer a discoteca e Deus nos deu aquele lugar. Hoje nós estamos fazendo 3 cultos, vamos para o 4º culto lotado, uma casa que era de destruição, virou uma casa que gera vida. Pessoas que se conheceram na balada estão casando lá dentro. Por quê? Porque o reino dos céus é chegado. E nós tomamos posse porque a minha identidade foi feita no céu. O céu é minha origem. Eu não vou para o céu, a minha origem já era de lá, eu só volto para casa. Então eu sou um cidadão do céu, eu sou um peregrino nesse mundo. Eu não preciso fixar minhas coisas aqui nessa terra, ao contrário, a minha mente é do céu. Então onde eu entro, eu estabeleço a vontade dele. Ei Deus, esse lugar é teu. Então a minha mente é de Cristo, e eu permito ele acessar ela. E eu acesso a dele também, para poder manifestar sobre a terra. Então, ponto 3, divorcie-se do Egito. Ei, qual é o Egito na tua vida que tem tomado seus pensamentos? Quais são as mentiras que você tem permitido se tornar as verdades? Se você não livrar do seu passado, você não consegue construir um futuro. Ah, mas pastor, eu já fiz muita burrada. Sim, eu já também fiz. Mas o Senhor aqui, Ele pode te trazer misericórdia. Te perdoar para você criar um futuro novo. Sabe, Jesus, ele estava num ambiente desse, pregando a palavra, e tinha 5 amigos que estavam com um paralítico. E muitos de vocês conhecem essa história, e aí o paralítico entra, os 5 amigos não aguentavam mais, o amigo é muito chato, a gente precisa fazer com que Jesus faça alguma coisa, vamos levar para Jesus curar esse cara. E aí leva ele no meio da maca. E esse cara estava paralítico. E paralítico, o significado de paralítico é paralisado. Ele estava vivendo uma vida parada. Jesus, quando olha ele, fala assim, ei, os seus pecados estão perdoados. Aí eles falaram assim, mas espera aí, quem esse cara pensa que ele é? O religioso já fala isso. Quem esse cara pensa que ele é para perdoar pecados? Aí Jesus, já conhecendo a mente deles, ele fala assim, ei, qual que é mais difícil? Pedir para ele perdoar pecados ou falar para ele levantar e andar? E aí Jesus fala, ei, levante e anda. E ele levantou e andou. Sabe, esse texto mostra claramente que o que esse cara, o céu, ele prioriza o perdão de pecados para depois ele voltar a andar. Que muitos de nós estamos presos porque nós não sentimos perdoados pelo céu. E por isso que nós estamos vivendo uma vida de paralisia. Estamos parados, não conseguimos mais realizar os sonhos de Deus. Estamos vivendo uma vida de paralítico porque eu não recebo o amor de Deus por mim. Deus, eu sei que você pode me perdoar de qualquer coisa, mas eu não quero o teu perdão. E você está paralisado numa maca e você não consegue levantar para andar. Só que Romanos 8, versículo 38 e 39 fala que nem a morte, nem a vida, nem nada na criação é capaz de separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
que nada assusta o nosso Deus. E que antes da fundação do mundo, Ele já tinha pensado no plano de redenção. Sabe por quê? Porque Ele quer você perto dEle. Ele nos criou para a sua comunhão, por isso que Ele é Emanuel, um Deus conosco. Então Ele levanta e fala, ei, levante e anda. E muitos de vocês hoje vão receber o perdão de Jesus para que você possa voltar a andar. Voltar a andar, voltar a sonhar. Ei, levante e anda. Levante e anda, o que eu tenho para fazer na tua vida é maior, para que seja um testemunho vivo do meu amor por você. A mulher samaritana foi isso. Ela recebe o amor de Deus, ela estava fazendo algumas coisas que não eram tão boas, e ela tem um encontro com Jesus, e ela fala assim, mas eu acho que você não me conhece. Então quando Jesus falou que ela já tinha passado por outros maridos, não era para condenar ela, era para falar assim, ei, eu conheço a tua história, e por isso que eu estou aqui. Ei, eu conheço a tua história, e por isso que eu estou aqui para trazer redenção a ela. E essa mulher se tornou a maior evangelista, biblicamente falando. Porque ela teve um encontro com o amor de Jesus. Por isso que a Bíblia fala em João 3,17, eu não vim no mundo para condenar, eu vim para que através de mim todos vocês fossem salvos. Então eu preciso me divorciar do Egito. Eu preciso mudar a minha mente. O Senhor tira eles do Egito, mas eles não tiraram o Egito da mente deles. Eles continuaram pensando. Por isso que eu preciso ativar todo o antivírus do céu para trazer de volta as verdades do céu sobre minha terra. Então eu não posso permitir com que a terra roube todas as riquezas dos tesouros do céu da minha mente. Números 14:4 diz assim, olha o que eles disseram, os 10 espias, falaram assim, e disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então eles tinham escolhido voltar para o Egito. Eles queriam voltar para aquela escravidão. E o tempo de escravidão no mundo inteiro já acabou, mas muitas vezes na nossa mente não. Nós vivemos como um escravo ainda. Nós estamos nos cárceres da mentira. E nós não conseguimos ser livres diante do céu, não mais com a vontade da terra. Então as suas falhas diante de Deus, Ele não se lembra mais delas. Quando você comete uma falha, você se arrepende diante de Deus, Ele faz assim, não lembro mais. Ele joga no mar do esquecimento. Então não se torne mais escravos disso. Não permita com que sua mente se torne mais opressora por causa de uma coisa que você fez no passado. Ei, presta atenção. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. E todos eles têm Moisés, têm Davi, e todos eles, a maioria deles falharam. E a Bíblia chama eles de herói da fé. Por quê? Porque era o crer, era a fé. Sim, nós não vivemos mais do que nós vemos, nós vivemos do que nós cremos, porque Ele é fiel. Então talvez os seus olhos estão olhando as circunstâncias, talvez os seus olhos estão observando o caos talvez que você esteja vivendo, mas agora você não vive mais por isso, você vive do que você crê, do que você acredita, que é um Deus que nos amou, que é um Deus que morre de braços abertos dizendo, ei, eu amo vocês. É um Deus que foi para uma cruz, sabendo que Ele ia triunfar sobre ela. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou para anunciar as boas novas do Evangelho. Ele não só morreu, não comemora a sua morte, comemore a vida dEle. E por causa da vida dEle que nós estamos aqui, é por isso que Ele vive. E Ele vive para sempre. Então em 2 Coríntios 4:18 diz assim, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então os meus olhos, os glóbulos, eles olham, eles contemplam, mas o que define o que eu vejo é o meu córtex. É ele que define o que eu estou vendo. Por isso que tem pessoas que olham tudo errado. Você está perto da pessoa, só vê pessimismo. Mas se der errado, eu acho que vai dar errado. Então não fixe mais os seus olhos daquilo que você está vendo. Porque o que você está vendo é transitório, as coisas mudam muito. Mas nós fixamos os nossos olhos naquilo que é eterno. No eterno. Naquele que nos ama. Naquele que nos comprou por um alto preço.
naquele que restaura todas as coisas, casamento, empresa, a sua vida. E foi para isso que Ele te chama nesse lugar, para restaurar a sua vida, para que agora a sua mente seja a mente dEle. Agora fixamos os olhos nele, o autor e consumador da nossa fé. Por isso que qual é aquilo que te prende ao Egito? Hoje Ele está pedindo: ei, entrega isso para mim. Será que é a falta de perdão? Porque quando eu não perdoo a pessoa que fez o mal para mim, eu estou preso no mesmo cárcere que ela. Foi isso que Jesus comparou o reino de Deus. Ele falou: tinha um homem que tinha muita dívida, ele devia muito dinheiro e chegou diante de um rei e pediu perdão. Eu não tenho como te pagar, me perdoa. E ele recebe o perdão desse rei. E aí quando ele está andando, ele vira a rua, ele vira a esquina, e ele encontra alguém que devia para ele. E quando ele encontra alguém que devia para ele, ele fala assim: ah, você me deve. Ah, mas tem misericórdia. Ele falou: não, não vou ter misericórdia, eu não vou te perdoar. E ele prende esse rapaz. Quando ele prende esse rapaz, os amigos daquele rei, que ele tinha acabado de receber o perdão, falaram para o rei: ei rei, sabe aquele cara que você perdoou? Você acredita que ele tinha um cara que devia muito menos para ele, ele não perdoou ele? Aí o rei fala assim: volta, coloca ele no cárcere. A dívida estava perdoada, mas o que fez ele voltar para o cárcere é porque ele não perdoa as pessoas. Quando você não perdoa uma pessoa, você está no cárcere com ela, na sua mente. E a sua mente está bloqueada de viver aquilo que Deus tem para você. Por isso que a Bíblia fala, na oração do Pai Nosso: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Por isso que a Bíblia fala, como citei aqui: felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se alguém te fez o mal, paga o mal fazendo bem. Pague o mal fazendo bem, porque assim você vai estar trazendo o reino dos céus sobre a terra. Por isso que nós fomos chamados como reconciliadores do Evangelho. Por isso que nós fomos convidados a pregarmos o Evangelho no mundo, como se Deus estivesse pedindo perdão a eles. Um Deus que não fez nada, mas Ele está falando: ei, homens e mulheres, se voltem para mim, eu não tenho problema com vocês, não precisam viver longe de mim. Então nessa tarde eu quero trazer essa mensagem: ei, ajuste a sua forma de pensar, ative o antivírus do céu na tua mente. Depois, seja perdoado, recebe o perdão, e depois você também venha perdoar. Porque quando nós temos a mente de Cristo, nós temos acesso às regiões celestiais, e esse lugar é o lugar de paz, de alegria, de prosperidade, de verdades. E esse é o lugar que Deus quer trazer sobre Luxemburgo, através dos seus filhos, homens e mulheres que vão se levantar nessa cidade para tomar de volta ela para Deus, para pegar essa chave desse lugar. Por isso que nós temos que amar a Deus. Ame o Senhor acima do mundo, para que Ele dê a chave do mundo nas suas mãos. Imagine essa nação quando homens e mulheres com coração íntegro, justos, honestos, ocupam esses lugares. Nós vamos viver o céu aqui na terra já. Então feche seus olhos e faça sua oração. Feche seus olhos e orem com Jesus. Feche seus olhos e seja livre. Feche os seus olhos e faça sua oração para que você venha sair desse padrão que o mundo te colocou. Feche os seus olhos e abrace o Pai de amor. E que Jesus possa realmente fazer parte do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, da nossa vida. Que Jesus possa vir sobre cada coração, cada mente, cada pensamento, e que os nossos pensamentos refletem o pensamento dele em nós. As pessoas vão te pedir conselhos e você vai dar conselhos do céu. E você vai falar assim: uau, eu estou falando coisas que eu nunca imaginei que eu ia falar. Quem já fez isso? Um monte de pessoas. Você senta com uma pessoa para conversar e você vê Deus falando com ela através de você. É esse o desejo do céu. E nós temos instrumentos dele na terra. Então feche seus olhos, vamos juntos orarmos, vamos juntos adorarmos a Deus em oração também. Sim, Jesus, nós estamos aqui, Pai, pelo Teu intermédio, por tudo que Você fez.
por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Por isso que nós nos rendemos, nós nos prostramos, nós bendizemos você, nós fixamos os nossos olhos nas coisas que são eternas. Nós nos livramos de todo o Egito, de tudo que nós aprisionávamos, Pai. E que nós sejamos os teus espias, Pai. Espias que vão levar as boas novas sobre Luxemburgo. Espias que não vão levar mais somente boas notícias e não péssimas notícias, Pai. Porque agora eu posso ver o que os seus olhos veem. Nós podemos contemplar com os nossos olhos a sua face, de face em face descoberta. Por isso que nós te contemplamos nessa noite, Jesus. Então vem sobre cada um aqui, vem sobre a tua igreja, vem sobre esse local, Pai. Que esse local possa se expandir, Pai. Que nós possamos ver mais cultos nesse lugar, várias horas. Que essa igreja possa consagrar o domingo delas para Ti, desde manhã até a noite. Tantos cultos que vão acontecer aqui, de salvações, de milagres acontecendo, Pai.